Aqui presente, hoje eu considero que é uma noite de muita luz, como sempre, né? Mas hoje é especial. Hoje é um dia de festa para nós e no plano espiritual mais ainda, né? Nós temos a alegria de receber a nossa irmã Karina, né? É uma cantora que faz a harmonização no Frei Luiz. Então ela se dispôs de vez em quando, não é a última vez não, a primeira de muitas, né? A Karina estará aqui com a gente, então é só alegria, né? Então vou ler aqui uma página, diz assim: a paz que você procura está dentro de você. Na verdade, tudo está dentro de você. A paz ou a intranquilidade, o amor ou o ódio, a riqueza ou a pobreza também, a saúde ou a doença. Depende de como você encara a vida. Se apenas enxerga o lado bom das pessoas, das coisas, dos fatos, vai encontrar paz. Mas se pende para o lado negativo, edifica um espinheiro em forma de vida. É uma verdadeira paz confiar em si e em Deus. Eu até dei uma risada aqui, porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje sobre autocura, né? A questão da nossa postura em relação à vida, de como a gente enxerga, né? E como a gente olha para dentro. Então, nessa noite, estamos muito felizes. O nosso mestre amado, com certeza, está aqui nos abraçando, nos orientando, nos consolando. E pedimos à espiritualidade, então, superior, que abençoe a nossa noite, abençoe a cada um de nós, dos dois lados da vida, especialmente a nossa irmã Karina, que irá fazer essa harmonização. Então, Pai, estamos nos sentindo abraçados pela Tua luz. Que seja uma sessão muito especial, de muito amor em todos os corações. Graças a Deus. Vou passar então para a Karina. E conceda tua graça e te dê paz. É
Reluz na prece que acalma.
inverno te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar, no estio me derreter, pra na chuva dançar e andar junto. O destino que se cumpriu de sentir seu calor e ser todo. Sim, todo amor é sagrado. Sim, todo amor é sagrado. Sim, todo amor é sagrado. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta e não pode correr. Ninguém vai poder
se olha tem que plantar, é Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Ele é essa cabeça, mas de pé e vai na fé, olha só a tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida mudar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar, mas chega. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar nunca. Guerreiro não foge da luta e não pode correr jamais. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu para vencer, todos nós. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. E tudo bem, as chuvas também, quando tem que olhar. Na vida é preciso aprender, se pode tem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Ele essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. Ele essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar, que sua hora vai chegar. Muito obrigada, que Deus abençoe. Gente, muito bom, né? Não precisa mais nada, né? Já foi uma terapia completa, né? Então, é agradecer a nossa irmã Karina, o carinho, né? A amizade, né? Ela veio aqui nos trazer essa terapia. Eu acho que a gente precisava escutar essas coisas, né? Essas letras tão profundas, né? E só acreditar. Deixa eu ver aqui com ela uma coisa. Gente, e agora? Tanto. Eu não sei se eu vou fazer coletivo, vai depender. Não sei. Vai começar o trabalho agora. Avisar. Vocês vão subir com as crianças? Tá. Pessoal, vamos começar. As crianças da evangelização acompanhar a tia Fátima. Vamos lá. Deixa eu falar aqui uma coisa. Eu vou só conferir os números. Quem está com o número 1? Sou eu. Essa sou eu. Quem está com 2? Você. 3? E o 3? Eu estava catando o 3. O 3 sumiu. André, sim. O 3, não tem? No chão? E daí? Alguém perdeu. Perdeu porque tinha que ser. Cadê? Sou eu. Sou eu? Bem, gente,
A nossa casa, né, está tentando renovar algumas coisas, né, tornar a nossa sessão um pouco mais dinâmica, atrair mais as pessoas, que eu acho que é importante. O principal da doutrina, logicamente, é o estudo, né, você conhecer um pouco das leis divinas, mas o mais importante é o acolhimento, né? Porque como essas músicas que foram colocadas aqui, todos nós trazemos dentro do nosso coração algumas dores sérias, às vezes até escondidas, que a gente não sabe até que existe, né? Karine, um beijo. Obrigado, meu amigo. Tudo de bom. Leva ela até lá fora, alguém? Isso. Tá. Então, estamos com essa proposta, né, de fazer uma coisa mais dinâmica, que a gente se sinta acolhida, com alegria no coração, porque a doutrina espírita é tão bonita, é tão para cima, então nós temos que trazer essa alegria para as nossas sessões, para que a gente se sinta bem, estudando, logicamente, aquilo que Kardec falou, e lembrando a vocês que Kardec apenas foi um codificador. Quem organizou toda a doutrina espírita foi Jesus. Jesus é que estava por trás de todo esse trabalho. Quando ele veio há 2000 anos atrás, ele falou: eu vou mandar o Consolador prometido, porque vai trazer as coisas aos seus devidos lugares. Então o Espiritismo ele veio como uma ciência, uma filosofia, acaba chegando na religião, porque ele traz informações sobre as leis divinas, nada mais do que isso. Nós estamos tão preocupados, né, com esse momento que nós estamos passando no planeta, que é um momento importante de transformação, mas nós precisamos estar com o pé no chão, entendendo todo o processo, para a gente não cair no desânimo, né? Não, a vida, o azar, é violência, é aquilo, é tão triste o mundo. Não. Transformação. Para arrumar a casa, a gente faz uma bagunça primeiro, né? Até chegar o momento de arrumar. Então é isso que nós estamos vivendo. E se estamos aqui reencarnados nesse momento, é porque temos que participar dessa mudança, de alguma forma. Sejamos aqueles que tenham um pensamento positivo, não alienado, né, longe da realidade, mas entendendo que o mundo é de Deus. Como foi falado aqui na música, Deus nos ama muito. Tudo na vida passa, vai passar, né? Então, cada um de vocês, cada um de nós, tem as suas lutas, as suas provas, os seus familiares, né, com dificuldade, e uma série de coisas. Vivendo uma sociedade ainda agressiva, com muita coisa, mas nós temos que entender que estamos num processo, é um planeta de prova e expiações, onde ainda o mal existe e, quem sabe, predomina. Mas isso não pode nos contaminar a ponto de nos paralisar. Nós temos que seguir em frente com alegria, não esquecendo que somos amados por Deus, que Deus nos criou para a felicidade e não para o sofrimento, que o sofrimento é uma consequência das nossas escolhas da vida e que nós temos a cada dia um renascimento para acertar. Por isso, o tema de hoje, autocura, um convite interior. Nós estamos, inclusive, com um projeto no futuro, talvez no segundo semestre desse ano, com um projeto de autocura. É um projeto que foi criado, salvo engano, pela Luzia Matias Barbosa, do Leon Denis, e ela abriu esse estudo, esse tratamento, para todas as casas que quiserem aplicar. São 9 passos. Nós não vamos falar muito agora, não, porque a gente está organizando isso. Mas botem na cabeça de vocês, nós vamos ter um curso aqui que vai ensinar esse processo de autocura, tá? Muito importante. Espera aí.
Gostaram da música, do clima? Toca o coração, né? Emociona. A música tem esse poder. Então, vou começar aqui, número 1, nós temos um texto, que é um texto de Joana de Ângeles, que fala da autocura, um convite interior. O que nós estamos fazendo aqui na Terra, gente, reencarnados? Nós estamos aqui para quê? Tomar Coca-Cola? Adoro. Mas nós estamos aqui para nos curar de alguma coisa, né? Então, Deus vai fazer de tudo, usar todos os instrumentos para a nossa cura. Agora, como eu vou me curar se eu não sei o que eu tenho por dentro de mim? Se eu não me conheço? Como é que eu vou curar uma coisa? Eu tenho que ir no médico descobrir o que eu tenho, né? Então, a autocura vai passar pelo conhecimento. Então, vamos começar a bater um papo aqui. Vou tentar ser mais rápido, né, por causa do tempo, mas diz assim, olha só. Ao refletirmos sobre a autocura, somos convidados a voltar o olhar para dentro de nós. E aí, cadê a coragem? Da gente mergulhar em nós e enxergar em nós as nossas dificuldades, né? Vivemos muitas vezes voltado para o exterior, atento às circunstâncias e à exigência da vida, mas pouco atento ao que sentimos. E é justamente nesse distanciamento de nós mesmos que muitos dos nossos conflitos se mantêm. A verdadeira cura começa quando nos dispomos a nos escutar. Não é verdade? Na vida que a gente leva, a gente olha muito pelo outro, a gente olha muito pela circunstância externa e acaba esquecendo de olhar para dentro de nós. E se a gente não está legal, como é que a gente pode agir melhor no mundo? Então, a gente se preocupar em se amar, escutar a nossa dor, para poder ajudar o outro, mas com firmeza, com serenidade. Não é fácil. A verdadeira cura começa quando nos dispomos a nos escutar. Vocês se escutam? Escuta. Escuta a dor que está lá no peito. Então, se escuta, a gente tem que tomar uma providência, né? Nós temos que agir. Porque nós nos colocamos numa posição confortável de quê? Vítima. Não é isso? É uma posição confortável. Eu sou assim, e a gente nomeia alguém, né? Eu sou assim por causa ou da minha mãe, a minha criação. A mãe então paga, né? A minha mãe, minha criação, o meu marido, né? O meu filho. Aí vai, né? Mas nunca dentro de nós. Porque reconhecer em nós as nossas dificuldades é difícil. Para mim é difícil para vocês? Vocês têm dificuldade disso? Sabe que nós temos um automatismo, quando acontece alguma coisa errada, a primeira coisa que a gente faz, procura alguém para botar a culpa, é assim? E quando a gente percebe, fui eu. Fui eu mesmo que deixei a coisa, entendeu? Chegar a esse água, né? Alguma coisa que está errada, e aí mas é automático, eu já procuro alguém para botar a culpa, né? O que vocês acham disso? Alguém quer falar sobre isso que eu falei até agora? Está errado? Está certo? Fala. Não tem como chegar. Cadê o sem fio? Funcionou? Espera aí. Senão vai ficar muito baixo. Alô? Dá para Sheila? Então, o que eu vou falar é que, como eu tive momentos de dores muito fortes da alma, do corpo, de tudo, a tendência é botar a culpa no outro. Mas enquanto a gente colocar essa culpa no outro, você nunca vai resolver. Só quando você entender que essa dor, ela vem de dentro. Então, é do seu íntimo. É a sua
colocação que está errada. Então, enquanto eu culpei o outro, você é assim, depois eu falei, caramba, eu também já estive nessa situação, eu também já fiz coisas talvez piores. Então, quando eu comecei a me colocar no lugar do outro, eu comecei a me conhecer e falar, caramba, estou apontando o dedo numa coisa que lá, quando eu estava com a cidade, eu fiz pior. E aí eu comecei a entender que não era bem o caminho que eu estava seguindo, e é por isso que hoje eu consegui estar aqui. Tá? Então, acho que se a gente se colocar no lugar do outro, já é um passo, né, para tantos outros que a gente ainda tem que dar. Ok, Sheila. Nós temos que agilizar um pouquinho. Nós temos o número 2, a nossa irmã Eliana. Se quiser vir aqui, pode vir. Não precisa levantar não, né? Não, você tem aí. O que eu posso fazer? É meu lado artístico, você entende? Ai, ai, ai. Número 2, diz assim, olha, quando deixamos de fugir das nossas dores e passamos a compreendê-las, percebendo que toda dificuldade traz em si um convite ao crescimento. Eu falei no final, foi uma pergunta, mas não é não, tá? Parece que você fez isso porque você sabe minha vida, né? Você fez isso. Todo mundo, você sabe. Aqui. Você sabe. Exatamente assim, né? Porque Solange me acolheu nessa casa, né? Num momento ímpar da minha vida. E para que me deu esse convite aqui, Eliana, vem para cá crescer com a gente. E eu vim. Mas quantas vezes a gente evita crescer, evita sentir, porque eu não sentia nada, né? Eu não tinha religião. Aí ela me deu a mão, não, você vai comigo, não vai sair daqui. Quantas vezes silenciamos emoções que precisam apenas de acolhimento? Tive demais. Tenho até hoje, né? Dela, de toda a equipe aqui, Nossa Senhora. A autocura não está em negar o sofrimento, mas em iluminá-lo com consciência. Foi aí que eu, desesperada da vida, comecei a minha jornada de fé, de crescimento. Quando cadê a dor? Aí eu falei, a dor é essa. Está numa pessoa a minha dor. E eu não sabia o que fazer. Eu negava a dor. Enquanto eu negava, o que acontecia? Meu sofrimento ia aumentando. Porque eu não dava conta de coisas que eu não entendia que era uma religião. E então eu silenciava, eu chorava, eu me fazia de pobre coitada. Aí um dia eu parei, eu falei, não, peraí. Eu vou lá no centro espírita, eu sou tão bem acolhida, eu vou para lá. E aqui foi me dando várias lições para que eu compreendesse, a começar a sentir essa emoção, para que eu pudesse fazer essa caminhada de crescimento. Então, hoje, eu digo para vocês, eu creio no Cristo, com toda a minha força, com todo o meu amor, eu consegui olhar para um ser que eu não conheço, invisível, e acreditar que ele faz qualquer negócio quando a gente quer arregaçar a manga, que não é fácil arregaçar a manga, a gente começa com uma e fica parada, e diz para ele, fala assim, o que você quer? Eu quero crescer, eu quero parar de chorar, eu quero parar de sofrer. E é isso que ele faz por nós, que todos nós aqui dos dois lados da vida podemos ter certeza de que de mãos dadas com ele, a gente vai conseguir outra coisa. Olha só, eu estou aqui, ó, cuidando da minha dor aqui, ó. Hoje eu estou assim, nesse momento, com dor mesmo, entendeu? Então eu falei, caramba, eu tenho que exemplificar isso, porque realmente faz toda a diferença na nossa vida e que Deus esteja com todos nós, sim, graças a Deus. Obrigado, Eliana. Número 3. Nem posso, ó. Eita, não, viu? Olha a dor. Olha a dor. A culpa foi de quem? Dela, que caiu.
Opa, Deus. Bem, eu não tinha lido antes, como vocês viram, o papel caiu no chão e caiu na minha mão, então não vou ser assim tão brilhante como Eliana, que fez ali toda uma explanação, anotou atrás. E aí eu fiquei olhando ela fazendo e falei, ferrou, quem mandou eu falar que era meu? Mas vamos lá, né? Também somos chamados a observar nossos pensamentos. Aquilo que cultivamos na mente pode nos fortalecer ou nos adoecer. Educar o pensamento é parte essencial do processo de equilíbrio. Bem, eu acho que eu estou num momento da minha vida, eu acho que tudo, né, a gente tem porquê, né? Em que o amadurecimento está chegando tardiamente, e de contar isto, né? Mas que eu tenho feito muitos movimentos para mudar a minha sintonia e mudar o que eu penso, porque realmente, eu acho que todo mundo aqui já falou um pouco, mas assim, tanto na aceitação do erro estar no outro e eu ter que corrigir, porque eu não posso trazer, a gente tem que começar a avaliar, né? E a gente tem um hábito, às vezes, algumas pessoas, como eu, de não observar, né? A gente vai pensando, vai fazendo, vai executando, a vida vai rolando, e aí a gente chega um momento que a gente para e fala, caramba, como é que tá, né? Agora, uma jovem avó, então eu estou nesse momento. E então, assim, jovem avó Mas então, assim, eu olho a minha neta, né? Que aí eu olho os meus filhos e olho a minha neta e eu fico pensando, né? E eu vi que muitas vezes a vibração do meu pensamento que me levou a algumas situações que não eram legais, né? Então, eu acho que quando a gente fala de autocura, a gente fala de uma coisa chamada a nossa responsabilidade sobre a nossa cura, né? A gente tem que entender que a autocura é a gente ser responsável por nos curar, por estar naquela situação, porque é muito fácil a gente terceirizar essa cura. Eu vou no médico, eu vou na nutricionista, eu vou emagrecer, eu vou ficar com colesterol fácil, vou na nutricionista. Só que nem sempre está no outro, está na gente. Eu tenho uma mania muito de falar isso lá para os pacientes. Eu falo, eu ajudo, mas eu não vou estar os 30 dias com você sozinho. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de autocura, eu acho que esse movimento que está se fazendo muito dentro agora da doutrina espírita, de se falar sobre autocura, eu tenho percebido isso em outras casas, é na gente entender que agora é a hora da gente se responsabilizar por todos os processos nossos. Tá? Acho que era isso. Era o número 3 que caiu no chão. Quem é o número 4? 4. Ô, minha irmã, vamos lá. Da mesma forma, é fundamental desenvolvermos mais gentileza conosco. Muitas vezes somos severos em nossos julgamentos, presos a culpas e cobranças. No entanto, não há cura sem autocompaixão. Perdoar-se é permitir-se recomeçar. Eu acho que foi muito válido isso que aconteceu no início dessa harmonização, porque a gente pôde perceber que ela veio a uma casa espírita, né, que tem um estudo de Kardec para fazer uma harmonização. Mas ela não se prendeu em algo, como ela falou, que Deus não está somente preocupado em qual é a nossa religião, na religiosidade. Ele quer com a gente a intimidade. Ele quer que a gente tenha, por nós mesmos, essa vontade de acreditar que a coisa vai mudar e mudar para melhor. E que a gente possa entender que a gente não está aqui no mundo a passeio. Nós viemos para cumprir um processo que, para nós que acreditamos na doutrina espírita, foi aceito por nós há muito tempo. Lógico que nós também aprendemos que nós temos o esquecimento daquilo que nós fizemos no passado e daquilo também que nós programamos quando aceitamos vir para cá. Mas que a gente tem que ter a consciência que nós somos sujeitos a erros, nós somos falhos. Então que a gente tem que se permitir ter por nós mesmos a caridade, a compaixão, observar o que está acontecendo à nossa volta e ver que
todos nós somos passíveis de errar. E que a gente tem que ter por nós mesmos e pelo outro, independente de quem ele seja, ou qual é a doutrina que ele está pregando, o amor, o respeito, a bondade, a vontade de servir, porque só quando, para nós mesmos, né? Porque a gente tem mania de dizer assim, mas aquela pessoa, ela é muito crítica, aquela pessoa, ela é muito prepotente, mas no fundo, dentro de nós também tem esse resquício das coisas que nós trouxemos lá do passado, dos atos que nós cometíamos lá atrás, e que não vai ser da noite para o dia que a gente vai entrar numa religião e que a gente vai resolver tudo, vai curar todas as nossas dores, vai virar santo. Então, que a gente entenda que nós ainda vamos cometer erros. A gente vai sair ali na porta daqui a pouco e a gente vai deixar o nosso pensamento ser invadido por alguma reação de alguma coisa que pode acontecer lá fora. Mas que a gente se permita entender que o amanhã pode ser melhor. Depende só de como nós vamos viver o dia de amanhã. E nós somos muito imediatistas, a gente quer resolver a coisa para ontem. A gente quer essa cura, eu vou buscar isso. Eu estou numa religião hoje, eu não resolvi meu problema, eu vou buscar na outra aquilo ali que não é assim. Isso daí vem de nós, está dentro de nós. A religião vai nos dar um apoio, ela vai nos dar um fortalecimento para a gente, como a Eliana diz, ter esse acolhimento do outro que está ao nosso lado e se sentir mais protegido. Mas que quem faz é com nós mesmos e aquele lá de cima, é Deus que nos acolhe sempre, como ela falou aí nas canções. Isso aí. Eu acho que é isso, é a gente se perdoar mais, se amar e ver que o outro, como nós mesmos, pode errar. E amanhã a gente vai acertar, amanhã é um novo dia. Talvez o número 4 aí seja um dos mais importantes desse texto. A questão de olhar para a gente e ter caridade com a gente. Porque a gente, na doutrina espírita, fala muito da reforma íntima, né? A gente está aqui batalhando, a reforma íntima tem que mudar, mas espera aí, tem que ter calma, tem que ser com amor, porque Deus age assim. Ele manda as provas, mas Ele não manda a prova sozinho, Ele dá todo um suporte, todo um carinho para você passar. Então, nós temos que ter muito carinho por nós, entender a nossa dor, porque se a gente for só em cima de crítica, a gente perde as forças. Tem muita gente que na doutrina espírita acaba saindo, por quê? Não, a cobrança é muito grande, reforma isso, não sei o quê, não estou... Aí sai. Não, a coisa tem que vir com calma. E nós temos que ter perdão pelas nossas dores, pelas nossas dificuldades, compreender isso e seguir em frente, porque é assim que Deus age conosco. Ele age com muito carinho para que a gente cresça, para que a gente não perca as forças. Eu não presto mesmo, eu sou assim, não vou mudar. Aí não dá. Então, calma, reconhece as tuas dificuldades e trabalha, mas com calma, sem se sentir a pior pessoa do mundo. Nós estamos na melhor encarnação, né? Imagina a passada. E tem gente que não quer lembrar do passado. Eu estou fora, né? Vamos ler o 5. Quer vir aqui? Você já falou o que eu ia falar. Eu falei? Então não preciso falar. É forte. Então vamos lá. A espiritualidade nos ensina que a dor não é castigo, mas oportunidade de aprendizado. Gente, isso é mágico. Porque quando a gente tem esse olhar de maturidade, a gente vê que a gente consegue tudo. Não é o que a gente quer, é o que a gente precisa. Não é isso? E fala mais. Quando compreendida a dor, ela se transforma em um instrumento de crescimento e renovação interior. Então, quando a gente entende que esse Deus de amor e bondade, onipresente, onipotente, como é que Ele vai mandar para mim um castigo? Não vai combinar, né, com esse amor do universo. Se Ele é Deus de amor, é para que a gente cresça. A gente ainda está no momento de engatinhar. E a gente está tudo bem.
tá tudo bem quando a gente olha e vê que a gente ainda não consegue, que a gente tem que mudar, porque o privilegiado somos nós na mudança, não é o outro, sou eu o tempo todo. A autocura, ela tem que brotar de dentro para fora. Então, que a gente possa ter sabedoria, né? Não é fácil, é trabalhoso, mas a gente consegue. Vamos chegar lá. O 6, quem está com 6? Eu. É você. A autocura, portanto, é um caminho contínuo, feito de pequenas escolhas diárias. Um pensamento mais equilibrado, uma atitude mais consciente, um gesto de acolhimento consigo mesmo e com o próximo. E eu estava lembrando daquela frase, perdoai as nossas ofensas. Então ele sabia que a gente não era coisa boa, né? Perdoai as nossas ofensas, mas livrai-nos de todo mal. Todo mal que ele se refere é o nosso mau pensamento. Esse livrai-nos de todo mal está focado intimamente para a gente. Então a autocura é isso aí, é você já começar a pensar melhor. É o que está falando o texto aqui o tempo todo. E por favor. Que eu tenho uma experiência, minha experiência é que o nosso sofrimento às vezes vem do outro, sim. Eu tenho uma experiência de que às vezes o nosso sofrimento vem do outro, sim. Nós é que temos que reverter essa situação, trabalhando o autoconhecimento, enfim. Eu fui casada com um alcoólatra e ele era muito violento, apanhei muito daquela criatura. Ele fez todas as maldades que ele podia fazer comigo, ele fez. Me deixar na rua de madrugada, a pé, sem dinheiro, de salto alto, enfim. Muito sofrimento, sofri muito. E quando eu tive isso aqui, ó, essa frase aqui me tocou muito. Um gesto de acolhimento consigo mesmo. Eu sofri 15 anos com essa criatura, que não trabalhava, tinha 2 filhos pequenos. Embaixo do lado. Foi. Tinha esse que foi, minha mãe sempre dizia, só escurece até meia-noite. Depois de meia-noite é obrigada a clarear. E eu cheguei num dia meia-noite. Nesse dia, eu falei para mim, eu preciso me ajudar. Eu preciso me ajudar. Preciso. Não tinha estrutura nenhuma, mas eu tomei uma atitude de sair de casa. Sem os filhos. Levar, enfim. Nesse momento da meia-noite, eu senti a presença de Deus, de Jesus comigo, do meu lado, de uma forma tão intensa que eu não tive medo. O que eu mais tinha nessa relação era medo. Nesse dia que eu conversei com Jesus, pedi a Ele coragem para conseguir sair daquela situação. E eu senti a presença dele do meu lado. Do meu lado. E ele me deu uma força tão grande, eu fiquei gigante, eu fiquei forte. Eu saí de casa, deixei os filhos com ele, rezando, pedindo a Deus para me ajudar até conseguir que ele me entregasse as crianças. E dali só começou a clarear. Mas nesse dia eu aprendi realmente essa força de Jesus na nossa vida, de Deus. O poder dele na nossa vida. E dali eu andei para frente, graças a Deus. Parabéns pela tua força, pela tua fé. Não deve ser fácil. Não é fácil.
difícil. Mas Deus te deu essa força. Agora você sabe, né? A doutrina espírita, que você não atraiu essa situação à toa, né? Exatamente, tem um karma aí, enfim. Processo. E essa criatura, hoje em dia, ele passa o Natal na minha casa. Ah, que benção. Ele passa Que o Natal delícia. na minha casa, né, Marquinhos? Marco manda chamar, ele vem, passa o Natal conosco. A gente só erra por ignorância, entendeu? A gente tem que entender Ele isso. parou de beber, Aí, mas está longe, graças a Deus. Só vem no Natal, fica lá. Vamos lá. É o 6, né? Já foi? É o 7. Você quer falar alguma coisa? Ué, você é 7, não pode. Ah, tá. Ah! Gente, vocês são... Que isso, hein, gente? Eu tô ausente, mas ó, voltei, hein? Eu estou nesse plano ainda. Diga. E diante disso, cabe a cada um de nós refletir. O que ainda precisamos transformar em nosso interior? E quem estamos nos tornando ao longo da nossa caminhada? Eu vou começar por uma frasezinha de Jesus, esse grande psicólogo, né? O maior. Vigiai e orai. Porque a gente sabe hoje, com a ciência, com a neurociência, com as religiões, que tudo é energia, não é? Com a física quântica. Tanto conhecimento no mundo, né? Tantas coisas novas têm surgido, que a gente sabe que o pensamento, as emoções, os sentimentos, tudo tem uma frequência. A gente vibra numa frequência. Se eu estou feliz, a minha frequência é uma. Se eu estou triste, a minha frequência é outra. Minha vibração está lá maravilhosa, eu estou alegre, de repente a vibração cai. Porque eu permito mudar, transitar, ficar passeando nisso aí, né? Nesses estados, vamos dizer assim, de alegria, de tristeza, de raiva, de mágoa. Então, gente, o que ainda precisamos transformar em nosso interior? Atenção, e ela falou hoje lindamente, atenção com o que pensa, atenção com a sua palavra, atenção como você vai agir. Ela falou de um jeito que eu não vou saber repetir, mas gostaria, porque foi brilhante a maneira como ela falou, e eu acho que todo mundo lembra. Então, eu acho que é por esse caminho. E é por esse caminho que eu estou tentando ir. Não é fácil, não, porque a gente tem que se policiar. E nosso psicólogo Mor, que eu não digo que eu amo, mas eu sou muito fã, é mais que amor. Porque quando a gente toma consciência de quem é esse Deus, do poder, da força, aí você vê a sua pequenez. E quando você toma consciência do quão pequeno a gente sabe que pode. Porque aquilo que eu não posso, Deus pode. 8. 8? Número 8. 8, né? Ah, 8. Quem é o 8? Vamos lá, Antônio. Bom, dizemos aqui, que possamos pouco a pouco aprender a nos compreender, a nos acolher e a caminhar em direção à nossa própria paz. Porque a cura começa dentro de nós. E eu estava lendo, e eu estava pensando exatamente nisso. Como é que a gente pode trazer isso para
parte prática da nossa vida. É como se nossa vida fosse um livro. E a gente pode ler um livro de várias formas. Uma boa parte de nós lemos os livros e não nos focamos no que estamos lendo, não compreendemos o que estamos lendo, não tentamos entender exatamente o que estamos lendo. Mas aqueles que leem com atenção, que procuram compreender e que compreendem o que está escrito, ganham conhecimento do que o livro nos traz. E a vida é esse livro. E a partir do momento que a gente consegue compreender exatamente o que está lendo, a gente começa a perceber que dor e sofrimento podem não ser a mesma coisa. Aliás, não são. Joana de Ângeles nos diz que não são, né? E à medida que a gente vai lendo essa história, compreendendo, entendendo as sombras que trazemos dentro de nós, aí nós conseguimos nos acolher. A gente consegue acolher aqueles a quem a gente não compreende? Se a gente não compreende, não tem como acolher, não tem como entender. Como é que a gente vai entender, acolher a nós mesmos se nós não nos compreendemos, né? Quando nós somos altamente autocrítico, e eu sou, né? Desde garotinho, né? Isso talvez seja orgulho, vaidade, ou seja condicionamento, seja lá o que seja, mas acontece. E se a gente consegue entender o que está no livro, a gente consegue então caminhar conforme o livro nos ensina, né? E se esse livro nos ensina a nos conhecer, a nos perdoar, a nos entender, vai nos ensinar a nos curar, né? Porque uma coisa, a Solange até estava falando da reforma íntima, eu lamentavelmente não escutei nada, né? A Irania que estava me mostrando aqui onde é que estavam as coisas. Paciência. São páginas que eu vou ter que entender, compreender dessa minha história. Mas a Solange estava falando da reforma íntima, que muito se fala e às vezes parece uma coisa absurda, justamente porque a gente não está compreendendo a nossa história, não está compreendendo o nosso livro, né? E a gente, ainda com o exemplo do livro, né, temos diversos níveis de compreensão. Então, um aluno que está estudando a cartilha e a tabuada, e que para nós, no meu modo de entender, o livro dos Espíritos, o Evangelho, são essa cartilha e tabuada, vamos entender, compreender aquilo que a cartilha e tabuada nos ensina. Quando a gente passa a níveis de ensino maior, como o antigo ginásio, o segundo grau, a gente vai entendendo outros livros, ou melhor, vai ampliando a forma de entender os livros. E é o que aconteceria com a gente. Espero que todos nós consigamos aprender o que está escrito no livro de cada um e, com isso, encontrarmos a cura que nós tanto precisamos. Bom, o texto termina aí, não é isso? 8. E eu gostaria de... Pode, isso que eu ia abrir agora para vocês falarem. Primeiro, sim, queria dizer que a iniciativa do centro, né, de abrir o estudo para que a gente possa partilhar. Quer ficar com esse? Acho que é um caminho sem volta nesse sentido, porque eu acho que todo mundo, no final, quer partilhar, quer perguntar, quer tirar dúvida, né? Eu acho que isso aproxima, né, as pessoas, tira um pouco essa ideia de que eu não tenho nada para contribuir, né? Eu acho que isso é muito bacana, né? Acho que realmente é mesmo um caminho sem volta. E, assim, dentro da experiência que todo mundo falou a respeito do autocuidado, da autocura, né? Eu acho que todo mundo, de certa maneira, falou a respeito de tomar sobre si
as rédeas da sua vida, né? Como o que eu faço com o que fizeram de mim, né? Com o que me ofereceram, né? Com as coisas que foram possíveis. Mas o que eu faço com isso, né? É um pouco que todo mundo falou, que eu experimento também na minha vida, né? A gente quer, no final, distribuir as cartas dos erros, né? A gente quer dar um montinho das cartas, a gente quer distribuir, né? A gente não quer dizer que a gente teve participação, né, nas coisas, né? Mas a gente tem, porque assim como as pessoas nos fazem sofrer, e isso eu concordo plenamente com você, eu acho que existem coisas que elas não nascem em nós, elas vêm de fora, de lá para cá, mas ainda assim eu posso escolher o que fazer, como fazer, né? Eu acho que todo mundo deu um exemplo disso, né? De busca, onde Jesus ela cantou uma música que eu não conhecia, que me emocionou muito, né? Que é quando fala que ele é um pai, que ele dá o melhor conselho, né? Que se está difícil, chama. Né? Eu sou seu pai, me chama. Né? Eu fiquei muito emocionada porque... Oi? Criar intimidade. Criar intimidade, isso aí. Então, acho que quando a gente se aproxima de nós, mais a gente descobre onde que a gente precisa ser acolhido e ter acolhimento, ser gentil com a gente. Né? Então, eu queria só partilhar isso, dizer que fico muito feliz dos novos ares do centro. É isso aí. Palavra aí, para quem quiser completar, falar alguma coisa. Vem, quem quer falar? Tem que ser rapidinho. Não, é rápido, é rapidinho. Não, assim, eu na verdade, eu queria mesmo era agradecer esse momento. Primeiro, assim, foi lindo, né? Foi maravilhoso. E pense você, né? Segunda-feira, né, assim, uma semana com feriado, a gente começa aí essa semana de feriado prolongado, primeiro com arte cura, né? Assim, um canto maravilhoso de graça, né? Assim, uma artista aqui completa e nos fazendo refletir sobre nós mesmos, sobre as nossas vidas, um encontro com Cristo, né? Então, observa, eu só queria mesmo era agradecer. Obrigado por esse momento e a casa ter proporcionado esse momento aqui. Assim, né? Eu não me senti num show, eu me senti aqui num acolhimento, numa intimidade, numa proximidade, numa conexão, né? E assim, tendo a arte e Jesus Cristo e essa casa que muito nos acolheu, permitindo tudo isso. Muito obrigado, Deus, luz e verdade. É isso. Você é nossa psicóloga, responsável pelo trabalho. Não, escutar eu também vou. Eu sou pipoqueira, você só que a fofoca vai. Boa noite. Eu estava aqui pensando, né? Tantas histórias passaram pela minha cabeça enquanto eu estava ouvindo as pessoas, de uma certa forma, se despir, né? Porque esse é um momento que a gente coloca as nossas dores. E eu fico sempre muito reflexiva, porque eu penso que, às vezes, a gente olha o outro e não tem ideia da dor que aquela pessoa está passando, né? Às vezes, a pessoa está lá, oi, tudo bem, sorrindo, mas por dentro está passando uma dor, uma luta, aquela luta íntima, que às vezes a pessoa só precisa que você pergunte, como é que você está hoje? Está tudo bem? Você precisa de um abraço? Às vezes você não precisa ouvir a história toda, porque às vezes a pessoa falar também é insuportável. Porque quando ela fala, ela está se ouvindo. Meus pacientes que estão aqui sabem que eu falo muito isso, porque muitos que chegam falam assim, eu estou aqui, mas eu não tenho demanda. Eu não sei porque eu estou aqui. Muitos chegam assim, na verdade todos nós temos. Eu falo sempre isso, todos nós estamos precisados. E cada vez mais, porque a gente está numa sociedade muito acelerada, com muitas informações, tudo passando muito rápido, muito pouco se olha para a dor do outro, muito pouco se percebe,
muito pouco se abraça. Então, eu acho que ter essa noite foi muito especial, mas eu acho que, para além da música, que é uma arte, a arte cura, eu acho que fazer com que as pessoas se sintam acolhidas a ponto de poder falar das suas dores, falar como chegou, como chegaram. Eu fui uma dessas pessoas, eu estava olhando aquele cantinho ali, era o meu, era o cantinho da dor, do choro, já chorei muito ali, né? Um luto muito delicado. E hoje eu estou aqui trabalhando, muitas pessoas também lutadas, e eu tenho certeza que em alguns momentos também vou ser acolhida, porque todos nós precisamos, como eu falei, eu acho que é isso. Mas o autocuidado, ele vem do autoconhecimento. E eu acho que respeitar esse limite é fundamental, porque às vezes a gente olha, é tão insuportável se olhar por dentro, de fato, com a realidade nua e crua, e isso eu posso falar porque eu trabalho com as pessoas mais sinceras do mundo, que são as pessoas que estão morrendo. Que é quando a pessoa não tem aquela preocupação de julgamento, de família, de dinheiro, de valor. Então, eu acho que às vezes olhar para dentro é insuportável, é difícil ver que nós somos imperfeitos, que muitas vezes nós causamos aquela dor, mas eu acho que ser caridosos conosco, acho que refletir que muitas vezes o nosso conhecimento nos leva à autocura, é um processo delicado, que necessita de acolhimento, muitas vezes de ajuda, às vezes ajuda profissional, muitas vezes ajuda de uma casa espírita, de um amigo, de se perceber e de perceber a dor do outro, porque todos nós precisamos em algum momento. Acho que é isso. Bem, a nossa casa espírita é uma casa muito especial. Não é à toa que ela fez 100 anos, né? É uma casa que tem os nossos mentores, né? Que o pessoal questiona, são caboclos, Urubatão, Tupinambá, Joana d'Arc, são, porque nós trabalhamos, vocês não têm noção, de entidades, né? De diversas categorias, que cada um no seu conhecimento, no seu trabalho, e para fazer um trabalho que essa casa faz, nós temos que trabalhar com muitos irmãos de diversos níveis para ajudar e dar a chance desses irmãos também evoluir. Então, o Urubatão é uma coisa assim maravilhosa, uma força, uma energia, né? E esse carinho, essa casa tem essa flexibilidade, né? Da gente fazer um encontro como esse, que muita casa espírita não faz, né? De trazer música, dela cantar música de Iemanjá, que coisa linda, né? Força, né? O mar é uma energia, é uma potência divina, né? E Iemanjá representa aquelas legiões de espíritos que cuidam do mar e que é importante para o equilíbrio da natureza. Faltou ela cantar a música de São Jorge, ela cantou antes aqui. Mas, entendeu? Então essa coisa, essa abertura que nós estamos procurando trazer para casa, né? Logicamente baseado na doutrina espírita, Allan Kardec, que é a nossa base, né? O Evangelho de Jesus, mas nós temos que ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, perceber as coisas. E o principal, que eu sempre falo aqui, é o acolhimento. A gente tem que ter uma religião que nos abrace, que nos acolhe, que nos dê força, que nos critique não, só, mas que nos ajude a crescer. E é essa a intenção de que nós queremos para o futuro, cada vez mais. Estamos buscando caminhos. A gente isso tudo começou a partir de uma reunião que eu fiz com os trabalhadores da casa e que surgiu várias ideias, inclusive a questão do Instagram, que está bombando. Eu peço a vocês que ajudem a divulgar. E a casa vai começar a encher. A gente precisa de trabalhadores, a gente precisa de voluntários, né? Então é isso, é o que a gente quis trazer para vocês hoje, tá? Com muito carinho, fala. Só aproveitar que esse mês a gente já vai estar recebendo pessoas no grupo que tem um grupo Espíritas Feiras a cada 15 dias. É com a psicóloga Carla, é uma profissional que está atua nessa área há bastante tempo. É gratuito. Essa quinta-feira ela explica próximo. Então, a cada 15 dias, a partir da outra. E nesse mês de abril, a gente ainda vai estar recebendo inscrições. Depois o grupo vai fechar, vai passar um tempo fechado. Ia ser até março, mas como teve esse feriado, ela falou que é
participar, podem entrar em contato comigo ou com alguém da secretaria, deixar o nome, o telefone, eu passo para cá e serão todos atendidos, mas é um grupo de grupo. Então, só para especificar, e é bem legal, bem bacana, tem tudo muito bem. Isso aí, vamos prestigiar. Então, está percebendo que a gente está focando muito no tratamento, no carinho das pessoas. As nossas operações espirituais, né, que hoje acho que é o último dia para a inscrição. E vamos aí, vamos melhorando o nosso trabalho. A intenção é essa, é renovação da nossa casa e precisamos de trabalhadores. Tânia de Deus quer falar nada? Não? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Tá, então nós vamos para as nossas orações. Eu vou propor a vocês a gente fazer o passo coletivo para não ficar muito tarde, tá bem? Vocês concordam? Tá, então vamos às orações. Amado Mestre Jesus, que alegria estarmos aqui na sua casa. Sentimos a sua presença, nos sentimos abraçados. Não somente nós encarnados, mas todo esse grupo, a casa estava cheia, né, no plano espiritual, está cheia ainda. Então nós queremos homenagear os irmãos que estão do outro lado da vida, os nossos familiares, os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, os nomes que estão no nosso coração, na nossa mente. E pedimos, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, mas não deixeis cair em tentação, livrai de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Pai, essa homenagem a esses que vivem no plano espiritual, nós sabemos que a vida continua, que Deus abençoe a todos eles. E irradiação maravilhosa, hoje a casa é pura luz, muita irradiação, não só a harmonização com a nossa irmã Karine, mas toda essa energia boa que cada um de nós colocou para fora. E nós precisamos nos acostumar com essa energia boa e trazer isso para o nosso dia a dia. Quando estiver fazendo comida, lavando uma louça, trabalhando, a gente tem que trazer essa energia divina naquilo que estamos fazendo, né? Então, nesse momento, nós pedimos que as irradiações sejam feitas, que todos esses lares que nós colocamos o nomezinho na caixinha de irradiação sejam visitados, a equipe possa ajudar aquelas situações que precisam, pedindo por todos os nossos lares, pela nossa casa espírita, pela nossa comunidade, pelo nosso Brasil, pela nossa terra, escola querida, que passa por momentos extremamente importantes. E apesar de tudo ser tão agitado, mas é um momento de luz, porque está tudo coordenado por Deus e por Jesus. Não podemos esquecer disso, né? E também as nossas visitas médicas, né? Para, primeiro, Maria Lúcia Coutinho, Barcelos, Hospital de São Lucas, Rua Raimundo Nonato, 1095, Forte São João, Vitória Espírito Santo, primeiro andar. E também para Arthur Barcelo Lopes, Hospital da Unimed, Avenida Leitão da Silva, Vitória do Espírito Santo. Então, peço à falange médica da casa, uma equipe maravilhosa, que possam visitar esses irmãos, visitar os nomes e endereços que nós colocamos na caixinha de visita médica, mais uma vez pedindo pela nossa irmã Sônia Duval, que já, graças a Deus, saiu do CTI, está na luta dela, mas já está no quarto, né? Então, é uma vitória, muitas orações, muita vibração, e gratidão a Deus por isso, né? Pedindo sempre pela nossa irmã Ilka Mercedes, que ela seja envolvida em muita luz, muita força. Enfim, para todos aqueles que estão aqui. Nessa noite nós tivemos um tratamento espiritual que vocês não imaginam. Digo para vocês, muitos espíritos
alguns da companhia espiritual que estavam precisando de ajuda foram resgatados, foram levados para tratamento. Então, o que aconteceu aqui não foi só o que a gente viu, foi muito mais profundo, né? Vários irmãos sendo socorridos, tomando seus passes, tendo a sua energia modificada para melhor. Os centros de forças foram normalizados. Então, nós tivemos aí um empurrãozinho da espiritualidade para a nossa autocura. Agora, cabe a cada um de nós fazer esse trabalho, mas com amor por nós, com acolhimento, sem cobranças absurdas, sem culpas absurdas, que não levam a lugar nenhum. Não adianta chegar no plano espiritual, eu estou ocupado disso, não. O negócio é trabalho lá, chegar lá é trabalho. E aqui é trabalho dobrado. Então vamos trabalhar com harmonia, com amor, com acolhimento das nossas dores e seguir em frente. Eu peço a Falange Bezerra de Menezes que continue trabalhando sobre nós aqui, né, nos harmonizando, nos fortalecendo, para podermos finalizar o nosso trabalho, né? Que essa energia bonita chegue nos hospitais, nos asilos, orfanatos, prisões, que a água do ambiente seja fluidificada, né? E que possamos contar com esse carinho do plano espiritual sempre. Obrigado, Pai. Eu proponho a vocês a gente fazer o passo coletivo, porque o que a gente recebeu aqui de energia, vocês não têm noção. Eu falei coisinha pequena, a coisa foi muito profunda. Porque a nossa irmã chamou o povo, né, do mar, nossos caboclos da mata, né, e muita energia aqui. Foi feito um tratamento de desobsessão, tratamento espiritual, tratamento físico, tratamento mental, enfim, a coisa foi muito profunda aqui. Possamos sair daqui, como na igreja, a gente toma a hóstia, né? O pessoal toma a hóstia, sai com aquela concentração, aquele carinho, né? Respeito aos nossos irmãos. Possamos sair hoje daqui também com isso. Nós recebemos muito mais do que uma hóstia, nós recebemos um banho de energia maravilhoso. Possamos voltar para casa em paz, em tranquilidade e harmonia, né? Então vamos fazer o passo coletivo? Vamos lá, os médios vão... Hã? Já ia esquecendo das crianças, ainda bem que elas desceram. Vamos fazer o passo coletivo, Fátima? Foi? Quero. Desceu todo mundo? Desceu todo mundo? Que todos nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, abrir o nosso coração, para receber mais esse banho de luz do plano espiritual, né? Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Ó Senhor Jesus, derrame sobre todos nós o teu carinho, o teu abraço,
que possamos hoje sair daqui super feliz, super mais leve, com vontade de dar uma nova direção à nossa vida, com alegria de viver. Obrigado por essa casa, por esse momento, com a graça de Deus. Eu gostaria de fazer outra proposta. Eu acho que eu não bato bem, mas vamos lá. Vamos dar as mãos, vamos fazer um círculo aqui. Vamos. O senhor não precisa. O Antônio está. Vamos lá. Pode ficar sentado, senhor. Pode ficar sentado. Essa é uma família que nós escolhemos, né? A família do Deus Luz e Verdade, né? É uma família que está amparada por essas energias superiores, né? Então eu canto assim: nossa união é como uma canção que fala todo dia de amor e de alegria, paz de um mundo novo com Jesus, seu reino em nossos corações. Vamos de as mãos, vamos ser irmão, a nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade e amor. Real fraternidade e amor. Que Deus abençoe a nossa união, abençoe essa casa, que o nosso trabalho melhore cada vez mais. Vê, estão voltando as flores. Vê, nessa manhã tão linda. Vê como é bonita a vida. Vê a esperança ainda. Vê, as nuvens vão passando. Vê o novo céu se abrindo. Vê o sol iluminando por onde nós vamos indo. Obrigado aos mentores da casa, todos os trabalhadores que participaram desse encontro tão especial. Que possamos fazer isso mais vezes, com uma certa distância, né, para questão de organização. Mas hoje foi um dia muito especial. Então eu agradeço a cada um que aceitou o convite, que fez o esforço de estar aqui presente. Leve o nosso carinho, o nosso abraço eterno. Que Deus abençoe a todos. Temos a aguinha fluidificada aí, tá? Muito obrigado. E a casa está aí sempre nas segundas-feiras e às quintas-feiras, aberto ao trabalho. Graças a Deus.